Eu sou o Zé Barra. Eu sou a Dora Morelembão. E eu sou o Lucas Nunes, nós somos o Bala Desejo. 3/4 do Bala Desejo, Porque... faltando Júlia Mestre. Eu acho que o meu primeiro contato com a música foi quando a minha avó empurrou um piano lá pra casa, quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Lux é o nome do piano. E aí eu comecei a ter aula, comecei a ter uma interação ali com o instrumento e sempre ouvindo muitas músicas, muitos discos em casa. Acho que essa foi a minha primeira interação assim direta com a música. Meus pais são músicos, então eu sempre nasci ali ouvindo e aprendendo com eles. E minha avó foi minha primeira professora de piano. Comecei a estudar e ouvir junto com ela aos 4 anos. Você vê como as vozes são importantes, né? Porque pra mim também tem a ver com minha avó. Eu tenho isso um pouco menos romântico, mas eu sou romântico. E tem uma história de que quando eu era pequenininho, com 3 anos de idade, ela me levava no rio, que tinha um rio perto de um sítio que tinha lá, que eu tinha. E eu parava no rio e ficava ouvindo a música do rio. Minha avó fala que eu ficava falando pra ela, tipo, olha a música do rio, vovó, e ficava tipo, meio que na onda da música do rio. Então esse é o meu primeiro contato com música. Eu acho que muito antes desse insight de aqui rola alguma coisa, que na verdade a gente nunca teve, porque Bala Desejo veio a partir de um convite de fora, né, pra gente conseguir, enfim, fazer o Festival Koala e depois um disco. Mas a gente se conhece há muito tempo, musicalmente eu acho que a gente deu uma potencializada a cada um de nós, entre nós, quando a gente se conheceu na escola. Então depois desse momento individual de cada um, sobre como foi o seu primeiro momento musical, né, para depois a gente se encontrar e potencializar essa amizade musical, foi importante. E aí na pandemia foi isso, a gente se mudou pra morar junto. E lá a gente começou a ter trocas e fazer lives e tudo. E parece que o mundo escolheu, porque a galera começou a falar que a gente era um grupo, sendo que a gente não era um grupo. E veio esse convite que o Lucas falou do Koala Festival, aqui de São Paulo, pra gente fazer o show. Não rolou o show por causa da pandemia. Propusemos a gente fazer um disco, então, e aí veio sim. A real é que a gente só enxerga essa potência, eu acho que agora, depois de tudo que aconteceu, porque até o momento que a gente foi morar junto e começou a compor algumas músicas do álbum, a gente não sabia o que estava para acontecer. Somos 4, cada um é um universo, né, particular. Dora tem suas preferências, Lucas tem coisas. E quando juntou 4 cabeças musicais que são muito amplas, era como assim, foi a feira e tu comprou a feira inteira, entendeu? E aí chegou em casa e botou em cima da mesa tudo aquilo, assim, nossa, o que a gente vai fazer com isso? E aí foi legal, porque não teve, de certa forma, uma pesquisa. Peixe com melancia. E fiquei pensando em outras combinações absurdas e não veio nada tão interessante. E aí o Bala, na verdade, não tem uma pesquisa específica. A gente tem uma verdade musical que está em todos nós e a gente buscou fazer canções. Pá, canção é o arauto, é o Olimpo para todos nós, assim. Que tem a ver também com a postura que a gente quer ter, sempre uma coisa meio pop, que comunique e chegue nas pessoas. Mas como a gente vestia cada canção, tanto que o disco tem um reggae, tem um frevo, tem uma chula, tem uma salsa, tem tudo, mas tá tudo junto num negócio só. Eu acho que o mais importante em relação a isso era esse desejo pop, assim, de chegar nas pessoas de alguma forma, a gente fazer as pessoas dançarem, a gente conseguir chegar nesse lugar como Tocado. Em vários álbuns a gente já tinha pensado isso, mas não tinha realizado dessa forma como no Bala, assim. Isso é maneiro, porque a gente já vem falando sobre querer fazer um álbum que fosse dançante e pop, só que a gente na Desde Dônica, a Dônica, pelo menos, né? só que era muito cerebral ainda, com arranjos e mil coisas e blá 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 blá. E aí nesse a gente sacou desde o começo que não, vamos fazer uma parada que seja para todos, assim, de certa E forma. foi tão bom se desprender de todas essas coisas que... É isso, vem desde esse momento das avós, né, até talvez o final da nossa adolescência, mas essa construção de muita informação e como
talvez digerir isso de uma outra forma e expor de uma forma diferente, um pouco mais pop, um pouco mais dançante. Acho que tem uma coisa que é fundamental, assim, na gente, eu acho que nos quatro, que é uma coisa que eu acho que é a principal característica, talvez, do artista, eu não sei, mas que é uma coisa que é uma erupção, a gente estava falando até há pouco, uma erupção, assim, de prazer que vem quando a gente está criando alguma coisa. Então, o disco ele foi muito... É que é doido, a pergunta é muito ampla. Não, porque fala também... A pergunta fala, né, desse momento de criação e dessa fervura que acontecia individualmente entre nós quatro para poder compor e fazer alguma coisa que fosse determinante para nós quatro, mas principalmente visando e olhando para esse resultado de show. Então, vendo o público receber isso dessa forma, pra gente eu acho que era o nosso principal objetivo, sem a gente saber que era esse o objetivo no início de tudo. Então, a gente comentou agora numa outra entrevista também, mas é isso, nosso sonho talvez, sem pretensão nenhuma, mas no início era fazer um show no Circo Voador, vendo todo mundo cantar, a gente nem sabendo se aquilo seria possível um dia, e a gente vendo isso acontecer, chegando no circo, todo mundo cantando as músicas, receber isso E o que eu acho interessante, eu não sei se isso responde a pergunta ainda, mas hoje, assim, agora conseguir ver o Bala Desejo como um processo, como parte do processo individual de cada um de nós. Então, conseguir enxergar, vislumbrar um pouco o que acontece pra frente e entender como o Bala foi importante para cada um de nós, para esse próximo passo, para esses próximos passos, assim. Porque eu acho que a gente sempre viveu muito Bala como uma coisa urgente, como o Zé falou, e daquele momento, como se ele fosse uma coisa final, onde a gente estava chegando, e não, na verdade a gente estava só partindo dele. E é tão doido, porque é isso, no meio desse furacão todo, cada um de nós já estava planejando, preparando os seus trabalhos individuais, né? Todo mundo aqui tem uma história com a música, individualmente também, mas apareceu essa urgência do Bala Desejo que a gente mergulhou de cabeça. A gente não esperava mesmo, acho que principalmente também por a gente ser o nosso primeiro álbum, né, muito recente, e por a gente estar concorrendo com artistas enormes e incríveis que a gente admira a beça, assim. E a categoria, né? Fora a categoria, que é justamente isso, sobre isso que a gente estava falando, assim, desse lugar da comunicação, que de alguma forma a gente se entende ali também. Por mais que seja surpreendente, a gente faz canção também. Canção que onde a gente vai, desde que a gente começou, tem sido assim. Todo mundo tá cantando junto e se emocionando junto, enfim, eu acho que isso é muito bonito de ver, de entender como isso, como uma música popular, uma música que as pessoas se pegam pra si, né? Eu acho que isso foi o que mais rolou de chocante nessa premiação, né? Não filmaram a minha reação porque eu tava fazendo show no hotel sozinho, mas eu fiquei emocionado, assim, em a gente ganhar numa categoria tão inesperada diante de artistas tão incríveis e que chegam talvez no pop de uma maneira mais óbvia do que a gente, mas nesse lugar da importância da canção e como o significado das coisas podem ser diferentes do que as pessoas estão pensando. Eu acho que uma das principais coisas é a gente conseguir comunicar cada vez mais e com mais gente. E através de mais trocas e trocas musicais, mas não só, assim, trocas poéticas também e de vivência, sabe? E como isso pode abrir um mapa maior de comunicação mesmo pra gente. Eu acho que o futuro, se tudo continuar como tem sido, né, vai abrir cada vez mais portas pra gente poder estar no foco, né?
ou seja, falando com as pessoas, aparecendo. Então acho que assim, musicalmente eu sinto que nenhum de nós tende a se perder no sentido de parar de fazer alguma coisa que ama e que por amar aquela coisa acontece. Eu só acho que está tudo certo. Isso vai ser muito bonito. Estou, na verdade, ansioso para ver essa coisa acontecendo. Todo mundo. Não só nós do Bala, mas a geração como um todo. Mas eu acho que essa coisa que a Dora falou, de tipo assim, começar a usar o lugar também, né, o lugar de visibilidade, para transformar mais coisas, entendeu? Não só ser uma música que faça sentido, mas posturas e transformações mesmo. As coisas a gente conseguir fazer. Eu acho que isso resume numa responsabilidade que a gente tem que pegar pra gente, chamar pra si. E pra cada um de nós também, na verdade. Eu acho que todo mundo que agrega musicalmente, artisticamente, agora, assim, tem essa responsabilidade de comunicação, transformação do que a gente está vivendo.